Vamos falar sobre a sala profética do Dunamis. E se você foi na sala profética, no final desse vídeo eu quero te dar uma dica. Bom, quando eu tive minha primeira experiência com o Dunamis, em 2022 na Dunamis Conference, a coisa que mais me assustou, a coisa que mais eu estranhei foi o fato de ter uma sala profética. Eu pensei, cara, o que é isso? É tipo um cartomante? É tipo a pessoa vai lá, ela vai ler a tua mão, ela vai falar da tua vida, ela vai adivinhar, é uma adivinhação. O que é essa parada? Eu vou chegar lá, vai ter uma mulher com uma toalha estendida na mesa, um globo de cristal e umas cartas, ela vai ler e vai dizer qual que é o meu futuro? Quando eu ouvi falar nessa sala profética a primeira vez, tudo que eu pensei foi sobre isso. Cara, é um esoterismo? Mas, quando eu tive realmente esse contato de estar lá na sala profética, eu percebi algo totalmente diferente. Eu percebo um zelo bíblico, principalmente sobre aquilo que Paulo fala aos Coríntios em 1 Coríntios 12 e 14, onde ele fala sobre buscar com zelo os melhores dons. E eu entendo que buscar com zelo os melhores dons não é só que nós estejamos aqui fechados no nosso quarto, fechados na nossa casa, pedindo: Deus, me dá o dom de profecia, Deus, me dá o dom de cura, sabe? Não, mas buscar com zelo os melhores dons é sim nós pedirmos, nós orarmos, nós pedimos ao Senhor, mas é também nós nos colocarmos em situações de risco, sabe? Então aqui em 1 Coríntios 12, Paulo ele começa dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí no versículo 7 ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E aí, ali no versículo 8 ele fala: porque a cada um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. E sobre buscar com zelo os melhores dons, está aqui no versículo 31, ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E aí, o que é interessante? Porque no versículo 14, Paulo ele começa dizendo assim: sigam o amor, que é exatamente sobre o que ele falou no versículo 13, sabe? Ele fala assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente, olha só, principalmente o de profetizar. Então, o que profetiza, versículo 3, o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Em versículo 5, ele diz assim: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Então, quando eu percebo esse ambiente de uma sala profética, eu percebo esse zelo pela palavra do Senhor, sabe? Eu entendo que sim, novamente, existem muitas pessoas que vão até aquele lugar buscando uma bênção especial, buscando uma leitura do futuro, buscando simplesmente uma palavra de que vão ser abençoadas, uma garantia de que o Senhor vai com eles à frente da guerra, sabe? Como os reis faziam muitas vezes com os profetas. E eu entendo que existam pessoas que têm essa má intenção e que têm essa má ideia, essa visão errada sobre o que é a profecia. No 24 ele fala assim: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus, de fato, está no meio de vocês. E isso é muito interessante porque é algo que eu vi ali na sala profética. Pessoas entendendo, recebendo uma palavra do Senhor e se prostrando, mano, e chorando e adorando a Deus. Nunca, jamais. Eu nem lembro o rosto do rapaz que orou por mim na sala profética. E aí, a gente pode partir para um ponto de combater os exageros. Eu concordo que pode haver pessoas na sala profética que entregaram uma palavra da sua cabeça, que não é uma palavra profética, e que talvez não tiveram a humildade de falar assim: olha só, busca discernimento, olha só, julga essa profecia, porque é exatamente o que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui em 1 Coríntios 14. Ele diz assim, versículo 29:
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Isso no ambiente de culto, né? Não no ambiente de uma sala profética, enfim. E os outros julguem, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E é por isso que a gente fala que a gente não perde o controle, porque o espírito está sujeito ao profeta, o espírito do profeta, né? E versículo 39 diz assim: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Cara, aqui Paulo ele fala 2 vezes especificamente sobre procurar com zelo o dom de profetizar. Paulo ele fala, ele dá uma ênfase no dom de profetizar, ele dá uma ênfase nessa maravilhosa, nesse maravilhoso presente do Espírito para nós, nesse gift, né, que é o dom do Espírito que edifica, exorta e consola. E sabe a palavra que eu recebi na minha sala profética? Eu vou abrir aqui para você. A palavra que eu recebi na minha sala profética na verdade eu vou contar toda a experiência, peraí. Sala profética e o rapaz, ele pediu meu nome, a gente se cumprimentou, ele começou a orar. Ele agradeceu ao Senhor, ele começou a orar, pediu uma palavra. E aí ele falou assim: Samuel, eu vejo você carregando uma mensagem de arrependimento. Amém, mano. Aquilo edificou a minha fé. Não foi a super revelação. E glória a Deus por isso, porque o rapaz ele foi humilde, mano. O que o Senhor falou com ele naquela hora foi sobre uma mensagem de arrependimento. E eu tenho carregado essa mensagem. Fez sentido pra mim. E glória a Deus, mano. Ele não usou de uma voz diferente para entregar uma palavra. Não usou de uma voz alta, imponente, apontou o dedo e falou alguma coisa nesse sentido. Ele foi simples, ele falou assim: Samuel, eu vejo o Senhor te levando como um evangelista, e faz muito sentido, que carrega essa mensagem de arrependimento. E faz muito, muito, muito sentido, porque quando nós estávamos conversando aqui no nosso Pockets sobre a oração de confessar Jesus, eu estava falando, galera, a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam se arrepender. Não é só aceitar Jesus, que bonitinho aqui no meu coração, mas a gente precisa falar sobre arrependimento. E aquilo que ele me falou foi uma confirmação naquilo que eu já estava passando para a galera do meu Pockets. Então, assim, é muito mais zeloso do que se parece, zeloso com a palavra e zeloso com as pessoas. Eu não discordo que talvez pessoas tenham cometido equívocos, erros, e agora a minha dica final é para você que foi na sala profética. Olha só, se você foi na sala profética, recebeu uma palavra, você precisa julgar essa palavra. E não só você julgar essa palavra. Não sei se você percebeu ali em 1 Coríntios 14, que a gente estava lendo juntos. Paulo ele fala que os outros julguem. Então é interessante que você compartilhe essa palavra com o seu líder espiritual, com o seu pastor, com alguém que te acompanha, que faz discipulado com você, para que essa pessoa possa, juntamente com você, ver se essa palavra faz sentido e realmente ela vem do Senhor, ou se essa palavra veio da cabeça daquela pessoa. Porque aquela pessoa, apesar dela ser cristã, apesar dela amar o Senhor, ela pode sim cometer equívocos. E para finalizar, eu quero deixar registrado aqui aquilo que o Marcondes postou nos stories dele agora de manhã, eu acho. Eu vi agora de manhã, não sei se foi agora de manhã, mas foi como uma confirmação para eu vir gravar esse vídeo. Olha só o que o Marcondes disse no story dele, isso foi ontem à noite, já confirmei, tá? Não podemos permitir que não pentecostais e carismáticos definam o que é ser pentecostal e carismático. Não podemos mesmo. Depois de 100 anos do movimento pentecostal e 70 anos do movimento carismático, nós não sabemos o que é ser essas coisas, nem os nossos velhos. Quem vai nos ensinar quem são os verdadeiros pentecostais e carismáticos? São os cessacionistas ou alguém de teoria similar? Nós não podemos permitir que pessoas que não fluem nos dons nos digam qual é a maneira correta de operar neles. Então, cara, de verdade, nós estamos tendo uma pressão gigantesca para que não venhamos fluir nos dons, para que venhamos ser carismáticos e pentecostais não praticantes. Eu acredito que os dons são reais, eu acredito na manifestação do Espírito, mas eu não pratico isso.
Pô, então se você acredita que o Espírito Santo pode consolar, pode exortar, pode edificar a igreja, você não vai fazer? Você acredita que através de uma palavra de conhecimento sua, um não cristão, alguém não instruído, pode chegar na igreja e essa pessoa perceber que Deus está no meio de vocês através da sua vida e você tem esse privilégio de manifestar o dom do Espírito e você não faz por medo de uma pressão de pessoas que sequer creem que esses dons ainda são atuais? Então, não caia na pressão sensacionista, seja um carismático pentecostal praticante.